Hebreus capítulo 2, vamos lá, gente. Que palavra maravilhosa essa de hoje. Todas são, né? Todas as palavras, né? Todas as mensagens. E essa fala sobre a humanidade de Jesus, hein? Hebreus 2, verso 5. Hebreus 2, verso 5. Podemos? Vamos lá? Podemos? Hebreus 2, verso 5. Diz assim, ó: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provaste a morte por todo o homem. Então, gente, vamos parar aqui, já a gente continua. Eu até separei aqui essa explicação, falando até acerca dos anjos, só para você entender. Os anjos receberam poderes sobrenaturais do Criador. Eles têm acesso contínuo ao trono de Deus e não estão sujeitos à morte. Então entenda, os anjos têm um papel fundamental, eles existem, como nós já pregamos sobre isso. Só que Cristo, o Filho de Deus, ele não veio como anjo. Ele não veio como anjo. Ele veio como figura humana. Ele veio como homem. Ele foi gerado no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Não foi por relação sexual entre Maria e José, não. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu em parto normal, né? Como mostra a Bíblia. Nasceu numa manjedoura. Enfim, teve infância, adolescência e vida adulta. Então Cristo, ele veio em figura humana. Por isso que eu falei antes, né? 100% divino e 100% humano. São duas naturezas em uma só. Ele não são duas. É errado falar ele teve duas naturezas, não. Uma só. Só que 100% divino e 100% humano, né? E a sua história demonstra isso. Se você ler os evangelhos, nós vamos encontrar coisas que demonstram a natureza dele divina e coisas que demonstram a natureza dele humana. Como, por exemplo, ele chorou. Jesus chorou. Natureza humana. A Bíblia diz que ele estava no lugar e de repente ele sumiu. Ninguém viu Jesus. Ele sumiu. Natureza divina. Então, assim, aqui o autor, ele aponta o seguinte: ele fala dos anjos e fala de Cristo.
né? E o interessante é que esse último versículo que nós lemos, a última frase aí do versículo, as últimas palavras, melhor dizendo, provasse a morte por todo homem. Por que ele veio em figura humana? Porque ele tinha que morrer. E os anjos não estão sujeitos à morte. Os anjos não podem morrer. Por isso que ele não veio como anjo. Então ele veio como figura humana, ele teve que nascer para morrer. Entende? Então, as últimas palavras nesse versículo 9, nos traz a explicação desse texto até agora. Ele veio para provar a morte por todo homem. Ele morreu por nós, morreu por você. E aí, continuando no verso 10, vamos lá. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, olha que bacana, aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha que maravilha. Por meio dele nós somos santificados. Por meio de Cristo nos tornamos filhos de Deus, e ele nos chama de irmãos. Olha que coisa gloriosa. Jesus nos chama de irmãos porque ele, como filho de Deus, e através dele, eu vou até voltar aqui, quer deixa eu só, no verso 11, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, através de Cristo nós somos santificados. Através dele nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Por isso que aqui ele declara, né, que nós somos irmãos dele. Irmãos dele. Então, esse texto é tão bacana que ele mostra o lado humano de Jesus, a sua humanidade. Para ele, todos aqueles que creram em Deus, todos aqueles que se voltaram para Deus, todos aqueles que se converteram, todos aqueles que se arrependeram, todos esses, para ele, são irmãos. Então nós somos irmãos de Jesus. Olha que maravilha. Irmãos de Jesus, porque por ele, através dele, somos santificados. Uma coisa errada, que inclusive eu vou colocar isso amanhã, vou publicar isso amanhã. Uma coisa errada que muitas pessoas consideram, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, gente. Não é verdade. Que todas as religiões levam a Deus. Não é verdade. Não é verdade isso. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, por meio dele nós somos santificados. Por meio dele, ele se fez morte no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele teve que morrer para vencer a morte. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, venceu os nossos inimigos, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte. 3 inimigos que Cristo venceu por nós. Ele venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. Entende agora por que ele teve que morrer? Porque a única maneira de vencer a morte era enfrentando ela. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que
vencer a morte, alguém tinha que vencer o pecado, alguém tinha que vencer o nosso acusador, que é o diabo, e foi Cristo. E aí, continuando no verso 14 agora, diz assim, olha: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? O diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que maravilha! Ou seja, ele teve participação de carne e sangue. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele afirma, ele teve participação como vocês, de carne e sangue. Algumas pessoas, eu já até ouvi falar sobre isso, tem gente que pensa assim, que a morte de Jesus, ele passou por tudo aquilo, ele aguentou passar por aquilo, porque ele era filho de Deus. Gente, entenda uma coisa, sim, ele era filho de Deus, ele estava em obediência na cruz, mas entenda uma coisa, ele sentiu dor, houve ferimentos, houve sangramento, ele derramou o sangue dele, sim, ali ele estava como humano, filho de Deus, mas estava ali com a natureza humana. Por quê? Porque ele tinha que enfrentar a morte, ele tinha que destruir, como aqui o autor ele diz, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A única maneira que havia para destruir o diabo, para destruir a morte, era a morte de Jesus. A morte dele venceu a morte. Isso é maravilhoso. Jesus venceu a morte por nossa causa. Então, esse texto aqui, ele deixa nítido que ele veio em figura humana, ele tinha o seu lado humano, a sua humanidade. Por quê? Porque se ele viesse de outra maneira, como alcançaria? Como nos tornaríamos filhos de Deus? Se ele viesse como um anjo, não faria sentido. Os anjos não estão sujeitos à morte, os anjos não morrem, não tem sentido, não faria sentido um anjo, mas tinha que ser figura humana, ele tinha que vir em carne e osso. E aí no verso 16 diz assim: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que maravilha! Ele veio em figura humana para entender o nosso lado humano, para ser misericordioso e fiel. Então Cristo nos entende, né? Ele não socorre anjos, porque os anjos não precisam de socorro. Ele socorre os filhos de Abraão, ou seja, os salvos, os que estão nele. E o interessante é que o finalzinho aí, essas últimas palavras, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele foi tentado e venceu a tentação. Lembra de Jesus lá no deserto, diante do diabo? O diabo tentou Jesus, usou de maneira distorcida a palavra, e Jesus está escrito, não só de pão viverá o homem, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele venceu a tentação no deserto para nos socorrer das nossas tentações. Por isso que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então Cristo, ele veio como humano para que tudo isso, gente, se cumprisse.
hoje nós entendemos. Ele esteve aqui. Mas nos dias de Jesus, não aconteciam as coisas que acontecem hoje. Concordo com você plenamente. Só que a maldade já existia. A maldade já existia, o pecado já tinha entrado no mundo. O que você tem a dizer de Judas, por exemplo? Traiu Jesus por 30 moedas. Então, assim, a maldade já existia. Por mais que hoje as coisas são bem diferentes, né? Hoje nós temos aí a internet, coisas que não havia nos dias dele. Mas a maldade já existia. Então ele entende muito bem o que nós passamos. E ele teve que passar por isso para ser misericordioso, né? Tem um texto, um versículo que diz que só recebe misericórdia quem dá misericórdia. Ou seja, se eu recebo misericórdia, porque um dia eu vou ter que dar misericórdia, oferecer misericórdia. E Cristo, pastor Valdemir, ele fez exatamente isso. Ele veio, ele cumpriu o plano de Deus em nosso lugar. Senão ficaria muito distante. Muito distante. Que figura é essa que veio ao mundo, mas não se assemelhou a nós? Que figura é essa? Que figura humana é essa que não se assemelhou a nós? Aliás, figura humana não. Que ser é esse que veio e não se igualou a nós? Né? Eu tenho falado da série que eu tenho assistido, The Chosen, porque é muito boa, que ela mostra exatamente a vida de Jesus como era. Mostra, né? Estou falando na série, mostra lá Jesus, ele colocando lá a estaca para esticar a tenda, mostra Jesus dando martelada, vida normal. Ele vivia com os discípulos e eles iam assim, eles armavam tenda, a tenda ficavam 3 semanas, um mês, daqui a pouco, olha, vamos para tal lugar. E Jesus, ele estava ali com eles, ele dormia, ele comia com eles, normal, vida humana, gente. Só que uma diferença dos outros e de nós, é claro, né? Sem pecado, né? E o interessante que aqui em Apocalipse 21, versículo 1 em diante, diz assim: qual o motivo que Jesus fez tudo isso que foi relatado? Aí diz assim, lá no subtítulo: o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Olha a visão, o entendimento que João teve, o que foi falado aqui nesse culto, por que Jesus fez o que fez, foi o que foi e tem sido. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com ele, eles serão povos de Deus, aleluia, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E para concluir, João falando, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, ele mostrando por que Jesus falou o que falou, fez o que fez, para que nós hoje viemos, né, ter essa consciência, o novo céu, a nova terra. Daí a recompensa da morte, né? A recompensa da morte. Para finalizar foi isso. Por que e toda essa explicação que o senhor deu aqui, por que Jesus fez o que fez, a humanidade dele? Aí João vem falando, por isso. Exatamente. Você vê que é o que nos aguarda, né? É o que nos espera, né? Ele venceu a morte, tirou a culpa, né, sobre as nossas costas, o fardo, para que nos desse aí gratuitamente, por graça, porque só vamos desfrutar do novo céu e da nova terra pela graça dele, né? Com certeza. Então,
Glorioso isso. E ele deixa bem claro que vai enxugar dos nossos olhos Toda lágrima. Não haverá lágrimas. Ele não diz que vai enxugar algumas lágrimas, ele fala que todas. Não vai ter lágrimas. Aqui tem lágrimas. Aqui no mundo tem lágrimas. A gente chora. Lágrimas, tem dor, tem tristeza. Aqui tem clamor. A gente clama a Deus. A gente tem que clamar a Deus. Mas lá não vai precisar de clamor. Não vai precisar de clamar a Deus lá. Só adorá-lo. Porque ele já vai estar diante de nós. O clamor é feito, né? Até voltando um pouquinho lá atrás, quando os filhos de Israel estavam sendo escravizados, eles clamaram, e Deus, olha, descia a fim de livrá-los, porque havia um sofrimento, e eles clamaram. Lá não vai precisar de clamor, porque não vai haver sofrimento, né? Não haverá morte nem lágrima. E os anos que nós permanecer aqui até chegar esse novo céu, a nova terra, nós devemos ser constantes no nosso relacionamento. Exato, perseverante com Cristo até o final. Que parábola, que palavra maravilhosa. Fiquem de pé, por gentileza. Mais alguma coisa, pastor Valdemir, quer acrescentar? É isso aí. Maravilha. Então, esse é o lado humano de Jesus. Eu quero convidar você, já que a gente está encerrando, onde você estiver agora, você vai oferecer a sua vida a Deus, agradecer. Se você já fez isso, olha, pastor João, já me converti, já me voltei a Jesus. Então, renova os seus votos com Ele. E se você não fez isso ainda, faça. Ele veio em figura humana por você. Olha tudo que Ele passou, tudo que Ele viveu por você, por nós. Por nós. Tomou o lugar da nossa dor. Então, você tem a oportunidade de se voltar para Ele, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e dizer: Jesus, eu estou aqui, quero mais de Ti. Segure em minhas mãos. O Senhor sabe que eu passo, o Senhor sabe que eu tenho passado, e eu sei que o Senhor é misericordioso, porque um dia o Senhor esteve aqui. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. E fique aqui, ó Deus, testificado, provado de que o Senhor veio para morrer em nosso lugar. O Senhor assumiu a culpa. O Senhor se fez pecador em nosso lugar, Deus. Não tendo nenhum pecado, não tendo nada de errado com o Senhor, nenhuma culpa sobre o Senhor, de nada, o Senhor morreu como um criminoso naquela cruz. Ah, Deus, queremos ser gratos a Ti, sempre por isso, porque gratuitamente o Senhor nos dá a vida eterna, pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Deus. Te louvamos e Te agradecemos pela Tua misericórdia. O Senhor tem sido misericordioso, ó Deus. O Senhor tem sido misericordioso com a gente. E queremos, ó Deus, permanecer aos Teus pés, ó Pai. Te amamos, Te glorificamos. Sei que estás aqui neste lugar. Teu perfume eu posso sentir. Tu és o nosso tudo, o nosso Deus, a nossa força. Vem ao meu encontro me abraçar. Manifesta a Tua glória em mim. Teu toque é real. Tua presença é real. Permita que eu Te veja, Deus. Teu toque é real. Tua presença é real. Permita que eu Te veja, Deus. O meu amado, o meu amado, o meu amado veio me ver. Eu vim lhe adorar. Eu vim adorar. O meu amado, o meu amado, o meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Te adoramos, ó Pai. Sei que estás aqui neste lugar. Toda a nossa vida é Tua, Jesus. Teu perfume eu posso agradecemos sentir. por tudo, pelo Teu amor, a Tua graça, Vem a Tua força em nós, Tua presença em nós, ó Deus. Manifesta a Tua glória em digno mim. de honra, de louvor. Teu toque
toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, O meu amado, o meu amado veio me ver. eu vim lhe adorar. Eu vim adorar. O meu amado, O meu amado, o meu amado, o meu amado veio me ver. eu vim lhe adorar. Vim adorar. Aleluia, Deus. Vem na força de um A nossa vida é tua, Senhor. O poder me envolve em tuas mãos. Fortalece-nos Me dia após abraça dia, e me Senhor. leva pra perto. Aleluia, Pai. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado, Meu amado, o meu amado veio me ver. eu vim lhe adorar. Eu vim adorar o meu amado, o meu Obrigado, Jesus, amado por nos amar. veio me ver. Obrigado pela tua vida naquela cruz por Eu vim nós. adorar. Nossa vida é tua, Jesus. Te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado por tudo, ó Pai. Que estejamos sempre aos teus pés. Entregue a sua vida a Ele. Renda a Ele a sua vida. Renova os seus votos com Ele. Sua aliança com Ele. O seu compromisso que você tem com Ele. Deus, tudo te damos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Graças te damos pela tua infinita misericórdia. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Graças